Queridos amigos, fãs do rádio, conforme prometido, nós vamos voltar a conversar com o amigão Amorim Filho, que no programa anterior contou um montão de história, eu não vou repetir. Você vai lá no canal, que tem o meu nome, principalmente aqui, ó, a sequência. Tá vendo aqui? YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e também, como eu sempre digo, no Léo Lopes, Radiofobia, você tem o podcast, só áudio. Então, sem mais delongas, nós vamos chamar aqui o nosso querido Amorim Filho, que já contou uma série de histórias, e eu repito, elas estão todas lá no canal. Primeira parte. Agora, hoje nós vamos descobrir coisas que ainda não sei, que ele ainda não revelou, e com certeza ele vai contar para a gente. Vem para cá, Amorim. Bom te ver de novo. Olá, meu amigo Maloca, estamos de volta. Oh, que honra, rapaz. É tanto assunto. É muita história. Você Nossa, eu ainda quero explorar o seu lado poeta, quero fazer umas perguntinhas curiosas que estão guardadinhas aqui. Essa é uma oportunidade única. Você dizia, só para a gente retomar o contato com os amigos, no programa anterior você contou um pouco, né, da sua passagem, contou bastante da sua vida no começo, depois da sua passagem por emissoras, e algumas coisas, altos e baixos, deslizes de emissoras que aconteceram na sua vida. E na hora em que eu interrompi o programa, o Salomão Esper, nosso querido amigo, grande parceiro, e que aos 93 anos de idade está esbanjando saúde e com boa voz e com cabeça boa, o senhor Salomão disse a você, prepare-se porque você vai estrear na Rádio Bandeirantes aquele programa que disseram que não deu certo na Rádio São Paulo. Vamos retomar daí. O que é que aconteceu depois? Então, depois daquela... Foi uma pegadinha que eles fizeram comigo, né? Que o Zé Paulo, o Geraldo Tassinari, tem que ir para Bandeirantes, está na hora, está na hora. Então, não aceitei na hora, né? Então, depois de Tonico de novo, que a gente fazia justamente das 5h30 às 6h, antecedendo o Zé Paulo. E para a Rádio Bandeirantes, aquilo foi, parecia que um disco voador desceu, era chocalho, era buzina do Chacrinha, Mano Novo e tal, e aquela barulheira aí, mas, sabe, hora certa, todo tanto. Então, a Rádio Bandeirantes ganhou um novo tipo de público, que era o público forrozeiro. E depois emendava com o Zé Paulo. E assim foi, até que um dia o Tonico Tinoco estavam para sair da Rádio Bandeirantes, depois de tantos anos. Eu não sei se eles não estavam satisfeitos só com meia hora, ou tinha outro projeto deles, eu nunca fiquei sabendo. E naquele ano, não lembro que ano foi, se foi 83, 84, eu ganhei, eu e o Mano Novo ganhamos o prêmio da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. E o programa foi Revelação do Ano, tal, tal, tal. Então, diante da repercussão disso, a direção da rádio me chamou e disse, olha, como prêmio, você vai entrar às 5h15 no lugar de Tonico de Novo. E até tinha um programete de 15 minutos, nem lembro o que era. Aceitei na hora. Opa, aí já foi para 45 minutos. Depois de um tempo, esse programete saiu, fizemos das 5 às 6. 2 anos depois da primeira premiação, ganhamos outra da PCA. E aí também, programa de destaque, resultado. A rádio me chama e disse, olha, vamos te dar das 4 às 6, você aceita na hora, ótimo. Então ficamos das 4 às 6, na Rádio Bandeirantes, que era de segunda a sexta, e eu tinha um patrocínio que eu consegui, que era uma livraria de Guarulhos, Livraria Polivalente. Aí o Ivan Siqueira, já em seguida, botou a propaganda da Varg, e aí depois apareceu uma publicitária chamada Ivone Pacheco, muito amiga, gente boa demais, e ela levou para o programa as tintas Souvenir. Então tinha, olha, o programa de forró, o patrocínio, vários tintas Souvenir, meu amigo, eu estava no céu, entendeu? Então o papel das tintas Souvenir era que a tinta Souvenir também patrocinava o lugar. Eu falava para pintor, orientava,
tinta, verniz, dicas, cuidados e tal. E o meu compromisso com a Ivone era ter, uma vez por mês, ir numa loja, que seria a loja de demonstração, na Oscar Freire. Todo mês eu ia lá, fazia palestra para atores, levava um artista para fazer um show. Pronto, era isso. E eu ganhava um cachê bom, e o cachêzão lá da Vale. Então, assim, foi. Resultado, eu percebi, porque no aeroporto eu entrevistava todo mundo, eu dominava o aeroporto com tanta matéria que tinha, matéria toda hora, e matéria de repercussão. Então, eu nunca recebi pauta da Rádio Bandeirantes. Eu que pautava a Rádio Bandeirantes, e eu pautava toda a imprensa de São Paulo do Brasil, que às vezes você no aeroporto você fica sabendo de tudo. Então, uma vez, estava lá o gerente lá do RA, que era um chileno, ele falou: Amorim, não sabe quem está lá numa área reservada do restaurante? Quem? Maradona. E o time do Boca Juniors. Falei, puxa vida, assim, ó, já falei, ele vai conversar com você. Aí o cara me levou, aí o Maradona me recebeu bem, educado, fiz uma entrevista com ele, tal. Perguntei um monte de coisa, perguntei de Pelé, perguntei de sei o quê, papapá. Aí foi uma matéria exclusiva. Aí eu chamei a rádio, pá, soltei. Então vim toda a imprensa para o aeroporto, mas Maradona já tinha ido embora. E aí eu emprestei minha fita para todo mundo de rádio, está aqui. Para mim, eu já fiz a minha matéria, você pode aproveitar. Tempos depois, o Maradona veio para São Paulo receber um prêmio, não sei que prêmio era, também eu voltei a entrevistar o Maradona. Entendeu? Eu tenho até hoje aqui, a gravação está no meu celular. Então, eu comecei a fazer grandes matérias, eu tinha fontes de informação, uma cara de tudo. E um cara que eu me entrevistava muito era o Ayrton Senna. Desde que ele começou, o pai dele foi em Congonhas, ele foi campeão sul-americano de kart e tal, e o pai dele foi lá pedir para a gente entrevistar. Os jornalistas não deram a mínima para ele. Eu falei, pode trazer ele aqui. Então chegou aquele moleque, não sei se tinha 17 anos, todo tímido, e eu entrevistei, os colegas não quiseram entrevistar, e eu soltei na rádio. Depois vieram atrás. Aí, um ano depois, vai o senhor novamente, só meu filho foi campeão europeu, não sei o quê, papapá, vai para a Fórmula Ford e tudo. Posso trazer? Pode trazer. Entrevistei o Senna. E assim começou. Quando eu fui para Guarulhos, ele já estava na Fórmula 1. E toda vez que ele voltava de manhã para entrevistar, então eu fiz até uma amizade com ele, com o assessor dele, com o pai dele, com o sócio do pai dele, entendeu? E um belo dia, a Rádio Bandeirantes já estava começando a mudar, já muito jornalismo, muito assim. E uma vez eu estava no corredor e o programa estava com 10 anos, nas quebras 10 anos. E como a Rádio Bandeirantes tinha muita parceria com o Estadão, era página inteira, 2 páginas de promoções da Rádio Bandeirantes. E aí vinha o Samir Razouki, com diretores de várias afiliadas e tal. E contei com ele no corredor, isso aqui é o Amorim, nosso repórter do aeroporto, tem um programa de madrugada. Falei, senhor Samir, me dá licença? Pois não. Olha, o programa está fazendo 10 anos. E, puxa, eu queria muito que o senhor aproveitasse essa parceria com o Estadão para fazer uma chamada. Para quê? O programa vai sair do ar. Aí eu falei, pô, foi bom o senhor me falar. Não, estou brincando. Mas eu fiquei esperto com aquela brincadeira dele. Falei para o meu irmão, olha, recebi hoje uma ironia e o programa vai acabar, né? E aí, resultado, o cara que assumiu o jornalismo era do Estadão, saiu, o Zé Paulo teve um infarto. Alberto Luquete Neto. Isso, Alberto Luquete. O Alberto Luquete assumiu o jornalismo e eu conheci o Luquete, que ele ainda era foca. Ele ia me entrevistar sempre lá na Praça da República, que todo sábado a gente fazia um evento, Praça do Doce e do Salgado. Ele ia lá, levava fotógrafo para falar sobre folclore, que a gente fazia ali, tudo assim. Então, eu conheci o Luquete. O Luquete assumiu, entendeu? E aí me chamou um dia, foi mandou. Ô, Amorim, tudo bem? A gente se conhece há muito tempo, mas olha, eu assumi aqui
E é o seguinte, eu queria que você fizesse o seu programa, mas não tocar mais música. Não tocar mais, é só informação, jornalismo, eu falei, eu não quero. A gente se conhece há um bocado de tempo. Por que você não fala? O programa vai acabar. Ah, por quê? Porque o Samir Razou já me falou. Então, se a ideia é acabar o programa, fale agora, que aí não vamos perder tempo, eu vou compreender plenamente, não tem problema nenhum. Não, 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 isso e tal, tal. Aí, sabe, não, o programa conta do jeito que está, rode suas músicas, não tem problema, que é o melhor programa do mundo. Mas eu fiquei, né? Nessa fase, o Joca Patrulheiro, que era diretor da Band FM, tinha a hora do ronco. Era Joca Patrulheiro e o ronco. O ronco, que era meu amigo, disse assim, olha, o Joca quer falar com você. Hoje não, eu fui lá assim, ô, mano, tudo bem, tudo bem. É o seguinte, pô, você entrevista o Ayrton Senna toda semana, poxa vida, você não quer passar para a banda, eu vou lhe dar um cachê. Falei, não, 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 não quero cachê, não. Eu passo para você, mas eu quero que você me dê um programa de forró. Eu falei, não, não, não é a nossa praia. Então, não tem Ayrton Senna. Eu não quero ganhar cachê. No dia que tiver, aí tem Ayrton Senna. E de vez em quando encontrava aí o Ayrton, eu falei, cadê meu programa? E aquilo foi, até que, talvez 6 meses depois, ele me chamou. Ô, Amorim, agora é para valer. Agora vamos criar o programa de forró. Ô, rapaz, vamos criar o programa de forró. Vamos fazer todo domingo, das 8 às 10 da manhã. Você vem gravar na quarta-feira, e eu ia toda semana. Ele falou, quanto você quer de cachê? Eu falei, não, não quero nada. Não, 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 não quero nada, porque eu testo. E se não for o que você espera? Né? Se não for o que eu espero, lá dentro, então eu vou fazer de graça. Aí lá na frente a gente avalia. Então falou, tá bom. E aí criou essa história do Samir, que o programa ia acabar, não sei o quê. Aí um belo dia o Joca me chamou, depois de um ano, não, depois de 6 meses, ele falou, não, agora eu vou te pagar um cachê. Ele estabeleceu um cachê e todo mês ele me pagava, já gravando o programa. Aí depois de mais quase um ano, ele me chamou assim, você vai sair da Rádio Bandeirantes. Quem vai tirar você sou eu. Você sou eu, você vem para a Band FM. Eu falei, mas você conversou com alguém? Não, não conversei com ninguém, mas é. Então, olha, a tendência é os caras meter jornalismo e você vai terminar saindo ou fazer programa de jornalismo. Eu falei, não, eu sou jornalista do aeroporto, aqui eu sou forrozeiro. Aí ele disse, então, aí tudo bem. Eu falei, mandou, vamos para a banda e vamos para a banda. Aí fui falar lá com o Samir Hazuki, o Luquete, Zé Paulo, Salomão. Diz, olha, eu vim aqui falar, sabe, porque eu vou pedir desligamento da rádio. O que é que houve? O que é que foi? O que é que foi? Todo mundo assim, é por causa do Luquete? É por causa do... Eu sabia, não, não é por causa de ninguém. Não. É que eu vejo que é um momento muito fértil e a gente vai lançar forró na FM. Vamos lançar e a Band FM. Eu acredito muito nisso. O Samba disse, rapaz, vai ser um suicídio profissional. Aqui você com patrocínio das tintas Souvenir da Varg, vamos perder. Eu falei, não, eu indico outro colega meu, ele vai fazer as reportagens e o patrocínio continua. Tal resultado. Depois de muita choradeira, tal, aí me liberaram. Me liberaram. Aí, pronto, assumi na Band FM. Aí era diário, né? Das 4 às 6. E domingo, que era das 6 às 8. Eu acho que era isso. E aí, meu amigo, aí o Tirinete foi pegado. Pegou. E naquela época estavam surgindo as bandas de forró. E eu comecei a tocar na Band FM as bandas de forró. Entendeu? E aí tem um amigo lá do Ceará, o Emanuel Gugel, que tem a Sons Um Estúdio, tinha várias bandas. E a banda-chefe dele era o Mastros Valente. Aí esse cara me chamou, meu irmão, eu disse, olha, vocês rodam minhas músicas, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, eu quero agradecer muito. E eu queria fazer uma parceria com você. Eu vou dar minha banda para você em São Paulo, e você alavanca a banda e a gente faz uma parceria,
você ganha o dinheiro, eu vou cobrar um pagamento simbólico. E eu falei, tá certo. E tem mais 8 bandas. Meu amigo, nós começamos a rodar na Band FM, o Mastruz com Leite, Banda Magníficos e tudo. Aí ele mandou a banda para a gente fazer aqui uma temporada. Botei a banda no hotel, fomos fazer um show num lugar chamado Patativa, em Santo Amaro. A gente esperava ser talvez uns 2.000 pessoas, tá bom demais. A casa estava em acabamento, a casa cabia 17.000 pessoas. Naquele tempo, o meu amigo Pelão, morreu há pouco tempo, o Pelão era meu amigo de tanto encontrador, eu falei, Amorim, vou te levar para Natal, que é um festival Canta Nordeste, e o Raposinho, da Rede Globo, que eu conhecia de São Paulo, ele que comanda isso. Então, você é meu convidado. E eu fui em 4 festivais. E nesse de Natal, no sábado ia ter um show do Mastruz com Leite nessa casa lá, Patatu. E eu, mano, você depois me dá notícia. Aí teve um festival, tal. Depois do hotel, meio-dia, eu liguei para o meu irmão. Tudo bem, Expedito? Tudo bem, tá? E o que foi que aconteceu lá? Assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, não foi ninguém, isso o quê? Apareceram mais de 15.000 pessoas. Pense num tumulto. Muita gente, e a casa ainda não estava com estrutura. A polícia foi chamada, eu autorizei a abrir o portão para entrar de graça mesmo, para não ter uma tragédia. Ele autorizou 3 vezes a polícia abrir o portão e desafogar aquele. Olha, foi um sucesso extraordinário. Aí, a partir daquele momento, nós ganhamos uma grana enorme só naquele sábado. E aí começou a fazer os eventos e ganhando dinheiro, né? Mas eu na minha. Os meninos da banda olhavam para mim todo, puxavam o nariz todo, assim. E aí os jovens, vocês vão ver que são esses caras. Aí quando começou a sair banda em primeiro lugar, banda de forró em primeiro lugar e tal, aí os caras, puxa vida, esses caras são férias. Depois eu encontrei o Zé Paulo, e saiu o Luquete, saiu todo mundo, e ficou o Fernando Vieira de Mello Filho, como diretor do jornalismo da rádio. Aí um dia encontro o Zé Paulo, no corredor, ele disse, um pena. Amorim, escuta, o Luquete já foi sair, já faz, tá? Agora é o filho do Fernando, quer que eu... Falei, Zé Paulo, deixa eu contar uma história para você. Você não está bem informado. Eu não saí por causa do Luquete, desse aqui, eu saí. Ninguém me demitiu, eu vim. Você veio para a Band, quer que você vai só aquela salinha pequena, aquela molecada? Como é que você vai viver, rapaz? Eu disse, deixa eu contar uma história. Nós fizemos um show aqui, há uns dias atrás, nós ganhamos uma noite, Zé Paulo, 150 mil reais. Ele falou, o quê? O quê? Você virou um próximo empresário? Nós viramos, eu e meu irmão. Então, eu vou, tá quieto, olha, a Rádio Bandeirantes faz parte da minha história, todo o respeito, mas agora a minha levada é FM. Aí foi, Mano Velho, Mano Novo, nós tivemos o INPE, né, a marca registrada e tudo, e aí abrimos a loja de CDs e aquilo foi evoluindo. Então, eu aproveitei aquele momento, lançamos Frank Aguiar e começamos a nos capitalizar, cuidar da nossa vida, patrimônio, apartamento, chácara, sítio, e estava fluindo bem, a gente foi embora. E tome sucesso na Band. Até que eu acho que é da sua época, que o Johnny resolveu mudar a programação da Band para rock, só rock. E até trouxe um garoto lá de São José dos Campos para assumir a direção da rádio, sabe? E eu fazia porque, quando eu botei o forró na Band, veio o Marcelo Siqueira, que dirigia a Rádio Nativa. Quando a Band fez aquela parceria com a Nativa, que a Nativa foi lá para o Morumbi, o Marcelo me liga assim, amor, e eu quero botar um programa de forró também. Minha ideia é essa. Eu falei, tudo bem, eu cedi um monte de CDs para ele, para todas as bandas, tudo, e indiquei um locutor. Ele ouviu o cara, e aí, gostei, o cara é bom, mas eu não quero você e o Mano Novo. Mas nós estamos na Band, vocês vão fazer nas duas. Nas duas, se topa, a top. Então, rapaz, era nas duas ao mesmo tempo, forró da Band e forró da TV. Era a correria daquele corredor, uma horinha, Mano Novo, e aí, muito bem. Foi quando deu esse episódio de mudar a programação.
Aí o rapaz, o diretor, me chamou, explicou, falei, não, tudo bem. Você só me deu um mês para me ir anunciando que a gente vai sair da Mãe para a Nativa. E assim foi. Então, a Nativa, aí nós entramos em 2005, e sucesso, era share de um dígito. Falei, Siqueira, eu vou dar 2 dígitos. Conseguimos os 2 dígitos e vem crescendo, desenvolvendo, desenvolvendo, até hoje. Então, a gente trabalha com paz, com tranquilidade, com autonomia, com profissionalismo. Ninguém nunca interferiu no nosso trabalho, de jeito nenhum. Siqueira, ele é mais fã do que diretor. Então, a gente vem bem com essa coisa. E até hoje nós estamos aí, fazendo o nosso trabalho com muito afinco, com muito carinho, muita emoção. E realmente, para mim, é uma terapia, sabe? Ir para todo dia para Nativa, das 2 às 6, mesmo ficando mais velho, sono pesado, mas depois que você lava, enxuga o rosto, escova os dentes, pronto, já baixou o santo e nós vamos fazer o programa. Então, sabe, em resumo, a nossa vida é essa. Nesse período de Rádio Bandeirantes, o Paulo Eugênio, que era suplente, assumiu na Assembleia Legislativa, porque o deputado foi para a secretaria. E o Paulo Eugênio apresentou um projeto, você deve lembrar disso, que era Imortais do Rádio de São Paulo. E ele nos concedeu o título de Imortais do Rádio para mim e outro para o Mano Novo. Achei bom demais. Depois de alguns anos, um vereador apresentou uma proposta de conceder o título de cidadão paulistano para Mano Novo e para Mano Velho. O Betinho, lá da Play FM, ele estava dirigindo a Band, ele foi comigo lá na Câmara, recebemos diplomas, entendeu? Então, em todos os sentidos, sabe? Eu achei que eu nasci predestinado a fazer coisas diferentes. E o resumo que eu falo, Marioca, é o seguinte: eu só consegui o programa de forró lá com o Zé Paulo na Rádio Bandeirantes porque na frente tinha um jornalista. E era um jornalista que fazia grandes matérias. Então, eu tinha um projeto que, se eu não fosse um bom jornalista, eu jamais iria fazer um programa de forró na Rádio Bandeirantes. Foi um desafio muito grande. Então, sempre tive um carinho muito grande com o Zé Paulo, com o Salomão. Nossa, todo mundo, sabe? Foi bacana. Tanto é que a Rádio Bandeirantes tem um departamento chamado SEDOM, e o Parron, que todo mês tem uma matéria minha, um assunto que eu fiz. A minha voz é sempre lembrada. O Zé Paulo, como o nome dele era José, ele, todo dia de São José, ele falava muito de José, tudo assim. Falei, Zé Paulo, se você quiser, eu faço uma matéria sobre o Nordeste do dia de São José. Ótimo, ótimo. Então, todo dia 19 de março, eu fazia 2 boletins. Era sobre as rezas, as promessas, as novenas, e o outro boletim era com o dia, se ia chover, se ia chover, se choveu. Malhoca, eu fiz isso durante 33 anos, até a morte do Zé Paulo recentemente. Mas a Silvânia Alves, que é a produtora, disse: Amorim, eu quero que você faça todo dia 19 em homenagem a Zé, ele adorava você e tal. Aí eu faço, todo 19 eu faço a mesma coisa. Em homenagem ao Zé Paulo, fazia as novenas, todas as crendices, e depois a Bom, previsão então agora. eu fui sempre que uma vez o Zé Paulo. Diga. Não, termina, desculpa. Não, só concluindo. Eu lembro que o Zé Paulo, ele uma vez, ele falou assim, aí ele falou assim: olha, seu nome é Luiz Duarte Amorim, mas hoje aqui no Pulo do Gato, você para mim é José. Eu falei, pô, cara, então sempre eu falo, olha, em homenagem ao Zé Paulo Quedrado, Zé, onde quer que você esteja, meu nome é Luiz Duarte Amorim, mas hoje pode me chamar de Zé. Então, cara, são coisas fantásticas. E os ouvintes das antigas, que escutam Rádio Bandeirantes, né? Então, eles soltaram lá no painel, na época que o seu João era viva, das 10 vozes que marcaram a história da Rádio Bandeirantes. Aí tinha ali o Homem do Trabuco,
né? Salomão, Zé Paulo, Ferreira Filho, e papai lá no final, Amorim Filho. Eu falei, umas 10 vozes que marcaram a história da Rádio Bandeirantes. Então eu tenho um carinho muito grande pelo grupo. O Johnny, sabe, tem um carinho muito grande comigo. Em uma determinada época, eu fui muito importante para a família Saad, porque foi na época que eles estavam instalando a TV Band em Brasília. E houve uma oposição muito grande dos executivos da rádio da Rede Globo, que, pelo Dentel, na época, a melhor torre, que é uma torre só, mas os elementos mais privilegiados eram da TV Band, em Brasília. E isso pegou, era um tanto documento. Então, seu João precisava ir a Brasília de última hora. Aí a secretária me ligava, seu João precisa ir a Brasília, está tudo lotado. Eu falei, pode mandar ele para o aeroporto. Aí ele chegava e ia para a minha sala, ô meu filho, eu falei, olha, me dê sua passagem aí e fica aqui. Aí ia lá no gerente lá da Fábrica do Brasil, o VASP, olha, eu estou com um patrão aí, Muri, tá lotado. Não, mas você vai arrumar. Ele falou, volta para sua sala. Aí a pouco chegava uma funcionária, ô, Muri, tá aqui, o cartão de embarque, seu João, tudo. Então ele embarcava na sala VIP, sem ninguém ver, e eu fiz isso, cara, teve um dia que a doutora André, que era do jurídico, ela foi 3 vezes para Brasília para levar documento. 3 vezes. Foi cedinho, voltou, foi meio-dia, voltou e ainda à noite. E eu fiquei lá para ajudar. Não, você vai. A maior de todas foi que o seu João precisava embarcar um voo às 7 horas da noite. Ele tinha que estar em Brasília às 8h30, 9 horas, urgente. Aí eu disse, pode vir, pode vir. E aí fui falar com o gerente da VASP, Vicente Laviola. Eu falei, Vicente, você vai fazer uma missão impossível. O que foi? O seu João Saad tem um voo aqui que sai às 7 horas. E ele disse, Amorim, está lotado. Não, você vai dar um jeito, vai dar um jeito. Tudo bem, só que o seu João está um pouco atrasado. E agora, como é que eu vou fazer? Não, você fala, inventa uma desculpa. Aí ele pegou o piloto disse assim, olha, precisa, transplante de órgãos e tem que ir urgente, então vamos segurar o voo. E vai os passageiros tudo lá dentro e tal. Aí ele disse, Amorim, hoje eu perco meu emprego. O gerente, perdi meu emprego. Mas por quê? Rapaz, meia hora, nossa, tá todo mundo, os pilotos, sabe? O cara vai embora. Seu João chegou com a pasta dele, entrou no avião, mas levou uma vaia. Eu consegui segurar esse avião meia hora, entendeu? E veio o Johnny, o Ricardo, sabe, para Brasília, sabe? Teve muito, então ele gostava. Minha esposa dele, que estava viva, a dona Maria Helena, era minha fã, assim, né? E uma vez a alfândega prendeu um monte de câmeras que estava vindo da Europa, da França, e não sei se faltava documento, daí o seu João um dia falou comigo, eu falei, eu vou liberar, não sei se eram 20 câmeras, sei lá. E falei lá com o cara da Receita, que era meu amigo, expliquei para ele assim, rapaz, tá pensando, ele falou, manda o advogado vir falar comigo aqui. Mandaram o advogado, tá, resultado. Ele liberou, rapaz, todas aquelas câmeras. Só que a Band cometeu um mico, comprou as câmeras que o sistema europeu e era para ser o sistema americano, quer dizer, foi dinheiro jogado fora, mas isso aconteceu. Então, até hoje, quer dizer, eu acho que o Jones, ele não esquece do a minha solidariedade lá, com a família, que era extra. Eu encontrava muito o seu João Saad, ou o John, mas nunca falei de televisão, de trabalhar na televisão, eu nunca. Meu assunto era muito discreto, sabe? E é isso, então, passando esses anos todos, eu estou no Grupo Bandeirantes há 42 anos, como repórter, jornalista. O Forró, do mesmo grupo, há 39 anos, completa hoje, dia 10. Né? E na Nativa eu me sinto bem. Então, eu não tenho o que reclamar, sabe, Maicon? Eu estou feliz com a minha trajetória, com o que eu faço.
Eu hoje tenho com meu irmão, Mano Novo, milhares e milhares de seguidores. O programa de Forró na Nativa é um programa muito bem produzido. Não é só o fato de eu rodar forró, são os assuntos que eu conto, às vezes orientação, sabe, de todos os assuntos. Nunca tirei partido de nada, nem de time de futebol, todo mundo sabe que eu sou santista, nem de política. Eu não falo de política, eu não falo de polícia, é aquele assunto suave. Mas falo muitas coisas encorajadoras, eles adoram os ouvintes quando falo de avião. Então, todo dia eu falo de avião, aconteceu isso, aconteceu aquilo, entendeu? E estou muito feliz, eu não tenho nada a reclamar. Vamos para Muito bom. frente, que Deus é no comando. É isso aí. Vamos lá. Eu tenho uma explicação para dar para você. Eu não tenho autorização, eu não tenho nenhuma carta que me permita fazer isso, mas com certeza o Salomão, se estivesse aqui, ele contaria essa história. Tá. Comenta-se, isso virou folclore do rádio, principalmente dentro do Morumbi. Comenta-se que quando eles chegaram para a querida dupla que fazia tradicionalmente o Na Beira da Tuia, eles disseram, olha, nós estamos reformulando a programação e agora nós vamos dar uma mexida na programação e aí começa a enrolar, mas sem aquela coragem de dizer vocês vão perder meia hora. Então, vem aquela adjetivação, vocês são muito bons, vocês são os líderes de audiência, vocês têm um programa que é o sertão inteiro, poxa, todo mundo gosta de vocês, mas nós vamos ter que dar uma reformulada. E os dois prestando atenção, Tonico e Tinoco. Como é que é? Não, é assim, nós vamos dar uma mexida no horário e nós vamos mudar o horário de vocês vão ficar com menos meia hora e nós vamos colocar outro assunto e tal. Aí um deles, eu não sei qual, mas a gozação que o Salomão conta, o jeitão. Então, o nosso programa é muito bom. É muito bom. O nosso programa é líder de audiência. É líder de audiência. O nosso programa vai para o Brasil inteiro. Todo mundo gosta de nós. Todo mundo gosta. E agora, por causa disso, nós vamos perder meia hora. É uma reformulação. É muito bom, mas para nós não serve. E essa frase, essa situação criada por eles ficou para tudo. Toda vez que alguém quer dizer alguma coisa, fala, é isso, aquilo. Que bom, mas para nós não serve. Então, a resposta que você passou por ela muito perto, né? Só não sei o que aconteceu exatamente, eu sei porque o Salomão me contou, e acho que até contou numa das entrevistas que nós fizemos com ele. Esse é um dos detalhes que eu queria te contar. A outra coisa é o seguinte, uma pergunta. Você trabalhava às 5 da manhã, ou 5:30 da manhã, acordava muito cedo. Depois passou para as 4 da manhã, acordou mais cedo. 2 da manhã, é normal para você? Quer dizer, o seu corpo, você tem essa facilidade de acordar, não tem nenhum problema interno que acabe mexendo com o metabolismo, ou está tudo bem para você, independente do que tem que ser resolvido? Olha, Balhoca, eu achei interessante. Eu, por exemplo, na Rádio Bandeirantes, quando eu fui para o horário depois do Tony Quinô, o Nassim Filho, ele me incentivava muito, sabe? Falava assim, ele era discreto, né? Não, o que precisar. E o Tony Quinô, que eu sempre encontrava no aeroporto. Eu conversava, entrevistava, e aí eu toquei no assunto, sabe? Isso foi decisão da direção, mas olha, eu desejo boa sorte para vocês e tudo. Né? Sempre tivemos um relacionamento muito cortês e tudo. Então eu não enxerguei esses bastidores, né? Mas é claro, pela tradição deles, se ele tem um programa de 1 hora e cai para meia hora, qualquer um vai perguntar, né? Eu achei até natural. Mas da parte deles, do Nassim, sabe?
foi sempre muito legal. Agora, com relação aos horários, eu sempre sonhei em fazer o programa durante o dia, ou de manhã, ou de tarde, ou até à noite, mas nunca tive essa oportunidade, entendeu? Aí eu falei para o Mano, a gente tem que aceitar fazer esses horários, porque olha o tamanho da Rádio Bandeirantes. Isso tem uma repercussão extraordinária, sabe? Vai ser bom para a gente, entendeu? A gente agora está fazendo grandes shows, a gente chama. Na Band FM, que sempre foi das 4 às 6, então os negócios evoluíram, estava tudo funcionando muito bem, mas o sono, ele dividido. Então, você tinha que dormir pelo menos umas 2, 3 horas da noite, e que chegava em casa de manhã, e aí dormia mais umas 3 horas, entendeu? E assim a gente, né, vem enfrentando, sempre cuidar do check-up, médico, para ver como as coisas estão. Com a Nativa FM, e aí começa às 2 até às 6, né? Que antigamente era só 3 horas. Era das 2 às 5. Aí o Siqueira, se eu botar você às 6, e de domingo eu vou botar você das 5 às 7. Tá ótimo, vamos embora. Então, veja bem, durante a semana, eu tenho que dormir pelo menos 2 horas à noite, entendeu? Então, eu acordo inteirinho, sabe? Vou para a rádio, faço muito bem o programa, volto para casa, deixo o Mano dormir em casa, que é meu vizinho, e 7 horas eu me deito a dormir. Aí durmo a manhã inteira, às vezes acordo às 11, ao meio-dia. Eu não gosto, eu nunca me acostumei. Às vezes eu penso que eu sou preguiçoso. Eu falei, não, preguiçoso eu não sou. Eu faço o meu trabalho de madrugada. E aí eu tiro o dia para ir no banco, pagar duplicata, pagar, haver minhas pesquisas em casa, às vezes um compromisso, entendeu? Mas eu tenho que dormir. A hora de alimentação é estabelecido, né? E eu estou sempre indo nos médicos para saber como é que está, sabe? Sangue, colesterol, sabe? Situação neurológica, cardíaca. Então, eu estou com 70, ele tem 74, então tem que se cuidar, entendeu? Então, a gente vai fazendo assim, é claro, chega a idade, você fica mais cansado, né? Mas, na hora que entra no estudo, acaba cansaço, acaba, entendeu? Eu fiquei o ano passado todinho recuperando uma cirurgia que eu fiz, que foi no tórax, para tirar uns gânglios que estavam entre os pulmões. Foi uma cirurgia simples, mas aquilo, rapaz, me deu uma repercussão, sabe? Perdi paladar, fiquei uns 2, 3 meses sem sentir nada, e depois veio um cansaço. Eu não conseguia andar na rua. Menor que fosse o degrau, eu falei, não, o médico falou, é normal, pode ir. E eu fui o ano inteiro, sabe, até começar a readquirir. Quer dizer, as minhas funções normais só voltaram agora, no começo desse ano. Então, o médico falou, não, vai devagarzinho, que as coisas... Isso é normal, esse tipo de cirurgia. Então, hoje, sabe, eu durmo bem, se eu durmo 2, 3 horas, eu durmo pesado, me alimento, sabe, para me alimentar mais ou menos dentro do controle, e me sinto bem, sabe? Então, graças a Deus, depois da pandemia, a pandemia nos atingiu fortemente. A gente que mexe com eventos, parou tudo, parou tudo, parou tudo, entendeu? E agora que está voltando, eu falei, mano, eu não quero mais fazer show, não quero mais fazer evento. A gente pode promover, mas aqueles fusos a gente ia, gostava, não dá mais. Não dá mais. Você está com a sua saúde em recuperação, eu também, a garganta, o meu otorrino, é meu amigo, o doutor Eduardo Magre, diz, Amorim, você tem que entender que você está com 73. Esses músculos aqui do pescoço, eles vão enfraquecendo, entendeu? Então, se você sabendo usar, você vai ter seu padrão de voz muito. Mas hoje você não tem mais o pique de 30 anos atrás. Isso é natural para os locutores, as locutoras. Então, se você fale menos, entendeu? Mas continue, aí você vai ter muitos anos para fazer. Então, aqui hoje é o que eu faço.
O Mano Novo teve esses problemas, tudo, mas o padrão de voz dele continua agora. Afinar a voz com aulas de fono, entendeu? Então a gente toca e eu quero agora, meu projeto agora vai começar daqui a um pouco de tempo, é um canal no YouTube, no Instagram e podcast. Vai ter um podcast, Mano Novo, podcast, a gente chama de podcast. É sobre o Nordeste, a cultura, aquele Nordeste alegre, feliz, próximo. Eu não quero falar de seca, já chega de ser só, quero outro lado, entendeu? E ainda tem um podcast que eu vou fazer sobre aviação, que vai se chamar Aviation Crazy. Aviation Crazy. Então, já tem uns pilotos, amigos meus, que são da ativa, que eu quero a participação deles e tudo. Então, tem esses projetos, eu creio, isso vai substituir a promoção de shows, entendeu? E talvez em janeiro a gente já decole com esse processo todo aí. Então, estou feliz, estou com vontade, estou com tesão, e vamos tocando aí a situation da aviation, Magoshi. Morim, eu preciso fazer uma pergunta que já está dentro de mim há algum tempo. Eu sou fã do seu lado poeta. A gente já falou isso num outro programa. Eu já comentei que eu descobri a tapioca por sua causa. Eu já tinha ouvido falar, eu sabia que existia, mas eu fui experimentar, eu fui provar lá no Nordeste, não foi aqui, não. Por sua causa. Agora, quando você falava daquela cortina de tapioca no aeroporto, dos pássaros de prata, isso tudo não só marcou a mim, como marcou muitos dos nossos ouvintes, que até hoje estão na sintonia, mas gostam, se lembram daqueles boletins que você fazia. E eu também, quando a gente tinha o Projeto Verão, e eu estava trabalhando na rádio, sempre que eu podia, quando eu tinha lá um fim de semana de folga, bastava eu pegar a estrada e ir para Ubatuba, que era um chalezinho que eu tinha dado de presente para minha mãe para aproveitar a vida nos estertores, a gente parava no meio do caminho para dar um boletim. Eu estava estreando um telefone que eu conseguia botar dentro do carro, então era uma coisa muito gostosa fazer um boletim dentro do seu programa para contar como é que estavam as estradas. Para mim não custava absolutamente nada. Eu trabalhava na rádio, era diretor da rádio, que não quer dizer nada, era mais um, mas isso iria colaborar com as pessoas que estavam para sair, que queriam passar o fim de semana ou mesmo o carnaval, enfim, coisas do gênero. Vamos falar um pouquinho desse lado poeta do Amorim, de onde veio, como brotavam essas coisas e tudo mais. Olha, tudo começou com um amigo meu, radialista lá de Natal, o Zé de Souza. O Zé de Souza era um intelectual com jeito de batuque. Ele era professor lá da Universidade do Rio Grande do Norte, ele dava aula de jornalismo. Ele estudou jornalismo e passou a dar aula de jornalismo. Mas a vida particular dele, ele era um cara que tomava muita cachaça, e ele era um repentista. Ele era paraibano da cidade de Paulista, que é pertinho de Pombal, e então trabalhava na rádio, produzia programas de polícia, mas era um moleque, um presepeiro. E aí, quando eu fui estrear na Rádio Bandeirantes, não, acho que foi na Band FM em 94, 95, foi isso. Eu falei assim, olha, no dia que eu for fazer um programa em São Paulo importante, eu venho aqui pedir a benção. Eu falei assim, que pedir benção. Ele estava morando em Brasília. A mulher dele era uma dentista que trabalhava para a FUNAI. Eles foram morar em Brasília. E aí, quando a rádio me deu o programa, eu fui até o Cléo Medeiros, que era meu amigo, foi um cara que me ajudou no começo da minha profissão e tal. Eu falei, Cléo, nós vamos fazer uma surpresa do Zé de Souza. Eu falei que no dia que eu estreio, eu venho pedir a benção. Ele está morando em Brasília. Estou sempre em contato com ele, então, mas não vamos avisar. Eu vou pagar a tua passagem, a gente vai, nós dois.
Aí pronto, comprei as passagens, a gente embarcou de Congonhas para Brasília. Chegamos em Brasília, aí ele pegou um táxi, deu o endereço do táxi, sei onde é. Era um bairro residencial bem popular. E aí chegamos, a casa dele é essa aqui. E aí, a mulher dele sabia, mas não falou nada. E o Zé de Souza, a gente, quando trabalhava na rádio, eu chamava ele de Zé da Turma, né? Eu imitava um humorista, Coronel do Zé da Turma, e ele respondia. Aí eu cheguei na janela dele e gritei, Zé da Turma! Mulher, que é isso? Que é isso? Que é isso? Eu não sei. Aí, depois, Zé da Turma! Aí ele, pô, que é? Não me diga que é você, Amorim. Puxa vida, foi uma alegria, foi uma festa. Depois de muitos anos se reencontrar. Puxa, eu não falei que vinha pedir a benção. Rapaz, tu é caba macho mesmo, tu fez. Tal, tal, tal. Aí eu falei no programa, tudo assim. Ele falou, como é que é a abertura do programa? Falei, tem uma poesia que você me ensinou há muito tempo, e é essa que eu vou usar toda vez que for abrir o programa, que é um verso de cordel. Eu nasci nas catingueiras entrançadas de cipó, viajei de caminhão junto com o Mané Cotó. Aí ele disse, não, peraí, tá errado. Você vai falar assim, eu nasci nas catingueiras entrançadas de cipó, viajei de caminhão junto com o Mané Cotó. Não sou locutor modelo, mas estou aqui sem cabelo, vivendo o meu gogó. Ou quer coisa, outro, ótimo, tá bom, pronto, tô abençoado. E é isso que eu uso até hoje, quando eu abro o programa. Isso é uma homenagem ao Zé de Souza. E pronto, pegou, virou marca, virou marca. Uma dupla de compositores muito famosa do forró, Antônio, ó, deixa eu ver, Antônio, ai meu Deus do céu, Antônio Barros e Cecel. A Cecel é autora de vários forrós, bate, 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 coração, né? É o Barramalho e tal. E então eu conheci esse casal lá no Festa Nordeste, lá de Recife. E aí eles também foram da mesa de jurados. Quando terminou, ele disse, puxa, você, o Amorim, mano, velho, eu sou seu fã. Eu falei, eu estou diante de uma celebridade, eu sou seu fã desde que eu era menino. E você gravou muito sucesso, você fez muito sucesso para Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Marinês, todo esse pessoal do forró. Ou aí a gente foi jantar depois da. Ele disse, Cecé, vamos fazer uma música para o Amorim, para Mano Velho Mano Novo, vamos fazer uma música. Eu vou lhe dar de presente. E eles gravaram um LP e essa faixa que se chama Nas Quebradas do Sertão. Então, eu peguei o estribilho, fiz uma montagem, que é justamente aquela, ô mano velho, ô mano novo, nas quebradas do sertão tem forró para o... Então, ali é o refrão, que a música fala, que ele ia para a feira, tudo assim, mas foi o que eu coloquei que pegou. Até hoje, todo mundo canta. Ô mano velho, com a voz deles. Então, diante desses... Então, eu comecei a declamar versos, entendeu? Mostrando os poetas, mostrando assim, e aquilo os ouvintes foram gostando, gostando, gostando. Então, até hoje, um verso de Patativa de Assaré, o de Zé Praxé, de um monte, um monte. Então, sempre, todo dia, ainda ontem, eu falei de um poeta que eu acho que é o Zé Praxé, As Flores de Puxinanã. Na visão do poeta, ir para um sítio, então ele foi num sítio e ele conheceu num sítio, o dono da fazenda, que fica num lugar chamado Puxinanã, que é pertinho de Campina Grande. E aí ele, depois da visita, ele fez uma poesia. Eu sempre declamo assim, As Flores de Puxinanã, 3 mulheres, 3 cachorras da molesta, que eu vi num dia de festa no lugar Puxinanã. A primeira, a mais robusta, Mimosa Flor do Sertão, que o povo chamava de Augusta. A segunda, Guilhermina, tinha os olhar, que maldição,
matava qualquer questão os olhar dessa menina. E a terceira era a Maroca, com um corpo muito mais feito, mas, porém, tinha nos peitos 2 cuscuz de mandioca. 2 cuscuz, e quando ela passou para o eu, minhas ventas se acendeu com cheiro vindo dos bichos. Eu inteiro me atrapalhava, sem saber das 3 irmãs que eu conheci por Xinanã, qual era que me agradava. Escolhendo minha cruz para sair desse embaraço, desejei morrer nos braços da dona dos 2 cuscuz. E aí o técnico bater feio, foi bom demais aquilo, sabe? Às vezes por um tema que está em vigor por aí, então a gente improvisa, tem umas que eu conheço, tem outras que eu declamo lendo o texto, e aquilo pegou porque é uma maneira de você informar as pessoas através do verso e da oração. Muita gente no Nordeste aprendeu a ler e escrever através de literatura, o livrinho, ele chama livrinho de feira, entendeu? O ABC, a carta de ABC, A, B, C, D, L, M, N, P, Q e Z. Então, por exemplo, tem uma modalidade de cantoria que se chama soletrado. Então, são os repentistas cantando soletrado. Então, tem 2 cantos aqui, Ivanildo Villanova e Sebastião Dias. Se eu sou lei lige na rea unelele faz o fanteteté, então é toda soletrada. É muito interessante, o povo morre de rir com essas coisas do Patativa da Saré. Eu falo assim, a primeira vez que o Patativa vê um gravador, aqueles gravadores dos anos 60, aí o repórter fala assim, Patativa, vou gravar a sua voz. Posso gravar? Pode. Mas eu vou primeiro responder para você. Gravador que está gravando agora nesse ambiente, tu grava a minha voz gravada, mas não grave o que o meu coração sente. Então, são temas profundos e, dependendo da ocasião, a gente vai soltando, sabe? Entendeu? É muito tema. A mulher de certa idade não tem idade certa. O cara que financiou um apartamento, uma casa pelo banco, e ele falou, poxa vida, devo mais do que paguei mais do que devia. E assim eu vou soltando esses temas, então faz parte da minha intelectualidade de jogar para o povo, sabe, essas coisas. O cara mata a saudade da terra dele, ou ele toma alguma informação, porque o público não é burro, ele sempre tem uma coisinha que eu falo. Tem, por exemplo, do Theo Azevedo, nosso grande amigo mineiro, lá de Alto Belo, aquela região lá de Montes Claros. O Theo é um batalhador pela cultura há muito tempo. E ele fez uma música em homenagem à cidade de São Paulo, que chama São Paulo de Todos Nós. É muito bonita essa música, a letra é sensacional. E eu falei, está faltando alguma coisa aqui. Eu falei, Theo, faz o seguinte, você quer regravar? Você pega um coral, pega um maestro, no dia que você tiver condições, você grava. E passou um tempo, ele conseguiu ir no estúdio, veio o maestro, um coral, e acompanhou ele cantando em homenagem ao que é São Paulo. E aí eu peguei em casa, no estúdio, fiz uma adaptação, né? Eu botei uma trilha, botei uma locomotiva, tchá, 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 e de repente o cara chega em São Paulo, aí ele fala dos judeus, fala dos árabes, fala dos japoneses, fala dos alemães, dos italianos, e vai, então fala o que é São Paulo. E, no fundo, vai aquele trem apitando e aumentando a velocidade. Então, eu fiz essa adaptação, botei uma trilha sonora, e faz muito tempo, antes da pandemia, que eu rodei isso na Nativa FM. Ontem, um ouvinte participou e disse, mano, eu queria pedir uma coisa para você. Aquela música do Theo Azevedo, São Paulo de Todos Nós, você nunca mais rodou. E você não poderia tocar para mim? Oh, com certeza. Olha, espere mais uns dias que eu vou processar para passar para o computador da Nativa FM para soltar. Quer dizer, então o ouvinte, às vezes, ele, sabe, ele traz esses assuntos que
A gente pensa que aquilo sumiu do tempo, mas não sumiu. Aliás, o Malhoca, eu tenho que dar o meu livro para você, que o Antoninho Rossini escreveu, A História de Amorim Filho, paraibano que conquistou o Brasil através das ondas do rádio. Estou lá com o chapéu de couro, batendo uma zabumba, e o livro foi muito legal, muito bacana. O irmão do Toninho foi que escreveu, revisou. É um livro de primeira. E eu quero ter o prazer e a emoção de autografar para você. Será um prazer, vamos nos encontrar em breve e vamos ter essa oportunidade e eu vou mostrar aqui depois. Amorim, você é ariano, tem uma pessoa que de vez em quando fica me cutucando. Por que você fala tanto de signo? Porque eu gosto, porque eu estudo, já estudei muito, inclusive na época em que trabalhei com dona Dione Forte, minha querida amiga e sua também, e então aprendi. Os arianos, modéstia inclusa, são vencedores. Você já mostrou hoje, provou o porquê. Entendeu? Frente a tudo aquilo, uma infância sofrida você absorveu e guardou. Ficou tudo lá dentro. Hoje você põe para fora para ajudar as pessoas. Então, fica aqui o meu reconhecimento, o meu abraço. Eu sou seu fã, já disse isso várias vezes, não me canso de repetir. Gosto de você em todos os sentidos. O seu lado poeta é muito bonito, é diferente de tudo. E é um jornalista classificado como fora da caixinha, como dizem hoje, ou da casinha, ou da. Não importa. Porque não é aquele jornalista, sabe, do cantochão, que faz sempre a mesma coisa. Não, você inovou, você criou, você inventou muita coisa. Então, receba aqui os cumprimentos, porque nós estamos homenageando as pessoas que escreveram a história do rádio, e você continua escrevendo e vai continuar por muito mais tempo. Infelizmente, o tempo acabou. Nosso segundo programa, quem não viu, não assistiu ou não ouviu ao primeiro programa, ele está nas redes sociais, é só procurar Amorim Filho, parte 1. Este já é o parte 2. Grande abraço, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas histórias, pela sua contribuição com o rádio do Brasil. Ô, meu querido Malhoca, eu não tenho palavras, né, para agradecer seu carinho, a sua atenção, a sua consideração. Hoje na Viva de madrugada, eu estava falando sobre o rádio e falei dos estúdios das emissoras de rádio onde eu passei, como era no passado, o equipamento. Eu entrava na rádio, parece que eu estava numa nave, aqueles picapes enormes, a mesa, não tinha nem cartucheira, era fita cassete e tal. E eu, na Rádio Bandeirantes, né, durante muito tempo, tinha aquele equipamento, mas, infelizmente, veio a modernização. E muitas rádios, inclusive a Bandeirantes, esqueceram de uma coisa chamada tradição, de manter na sua história, criar um museu, como era a rádio, os equipamentos que usava, entendeu? Aquilo tudo sumiram, aqueles microfones, sumiram, sabe? Quer dizer, é um pecado muito grande em consideração da potência que sempre foi a Rádio Bandeirantes, e naquela época, a Rádio Bandeirantes, depois que eu sonhava trabalhar lá, realizei meu sonho, e para você ver, Marioca, 2 anos atrás, eu estava na redação, antes de começar o Forró Nativa, e eu sou muito amigo lá do Ailton Dias, né, o Laranjito, que opera todo ligeirinho. E aí eu estava no cesto de lixo e eu vi tipo uma cartola, um quadro, né? Eu peguei, cara, e não acreditei, estava no lixo. Você lembra que no estúdio da Rádio Bandeirantes, naquele vidro, e ele lidava com a técnica, então toda hora e hora o locutor dava o prefixo da rádio. ZYE 640, Rádio Bandeirantes, AM. Então, não sei o quê. Rádio Bandeirantes, 49 metros, 51 metros, 25 metros. Emissoras do grupo Bandeirantes de Rádio. De hora em hora, aquela placa estava no lixo. Eu falei, aí, peraí. Como não estava suja, eu falei, não é possível. Aí, o que é que eu fiz?
ele me filmou. Eu peguei a placa, mostrei e imitei o que a gente falava lá. Tá vendo? Essa placa era o símbolo do prefixo da rádio. De hora em hora, todo locutor falava isso. E hoje eu encontrei nesse cesto de lixo. Cadê a memória? Cadê? Não jogue isso no lixo. Aí eu não sei quem ouviu isso. Eu estava lá na ativa, mas foi um protesto meu. Eu sei que eles se recuperaram aqui. Entendeu? Então, essa memória foi atropelada, vilipendiada, sabe? Entendeu? Uma vez me ofereceram para comprar a discoteca. Quando eu fui ver me interessava, estava em containers, os discos todos derretidos, sabe? Gente do céu. Então, sabe, infelizmente, isso é um quadro que a gente enfrenta, mas é questão de tradição. Então, eu sou um tradicionalista, gosto do rádio, vivo do rádio, me emociono de rádio. E tenho o seu carinho, o seu respeito. Para mim, eu fui premiado 2 vezes. Muito obrigado, meu querido. Um beijo no seu coração. Estaremos sempre juntos. Obrigado, Marinho. Obrigado de coração. É muito bom ter você aqui. Até breve. Esse foi Amorim Filho, seu Luiz Duarte Amorim Filho, que fez o 2º programa da série Vozes do Brasil, contando a sua história, contando a sua vida no Agreste, como era difícil. Tudo isso você pode ouvir e ver e ouvir a hora que você quiser. Como nós já estouramos o tempo, só me resta agradecer o seu tempo, a sua posição de espectador em relação a tudo isso que foi feito agora pelo Amorim, e dizer que a semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Até lá.